Segundo o Centro Brasileiro de Estudos Latino-Americanos, a violência aumentou em Minas Gerais e Belo Horizonte, enquanto nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, ela diminuiu. Já o IBGE aponta uma estabilização das taxas de homicídio na capital e no interior. Afinal, qual das duas informações é a certa? Estamos avançando no combate à violência? O que precisa ser feito com mais urgência? Homicídios em BH é o tema do Câmara Debate de hoje. E para conversarmos sobre esse assunto, nós convidamos o vereador delegado Edson Moreira, o subsecretário de Integração do Sistema de Defesa Social, Daniel de Oliveira Malardi, a socióloga Jocélia Brandão e o vereador Vilmo Gomes. Obrigado a todos pela presença, prazer receber vocês. Antes de começarmos o debate, vamos ver algumas informações sobre o tema de hoje. São dados do Centro Brasileiro de Estudos Latino-Americanos e do IBGE. O número de homicídios em Minas Gerais cresceu mais de 80% em 10 anos, segundo o Centro Brasileiro de Estudos Latino-Americanos. O estado foi o único a ter aumento nos índices de criminalidade entre 2001 e 2011. No Rio de Janeiro e em São Paulo, houve queda. Na região sudeste, o declínio foi de mais de 40%. Entre as capitais da região, Belo Horizonte também é a cidade com maior crescimento nos homicídios. A taxa de assassinatos na capital mineira passou de 35 por 100 mil habitantes em 2001 para 40 em 2011. Mas, para o IBGE, o índice de homicídios em Minas Gerais é menor do que o registrado no Distrito Federal e em 22 estados. De acordo com o levantamento, a taxa é de pouco mais de 18 casos a cada 100 mil habitantes, abaixo da média nacional, segundo o estudo de 2009. Vamos começar então com o secretário. Secretário, já nessa primeira informação já existe uma contradição, né? Isso. Informações do IBGE, informações do Centro Brasileiro de Estudos Latino-Americanos, essas informações estão se contradizendo. Afinal, o número de homicídios está crescendo em Belo Horizonte e em Minas Gerais ou não? Bom, inicialmente é um prazer. Prazer é nosso. Vir aqui à Assembleia, à Câmara, Municipal, local onde eu já fui estagiário por quase 2 anos, cumprimentar todos os integrantes da mesa. Como eu dizia mais cedo, Kêmio, a metodologia de uma pesquisa ela influi muito em um determinado resultado estatístico. Por exemplo, quando eu trato de homicídios, se eu adotar uma linha muito técnica do direito penal, o latrocínio ele não está inserido dentro de um crime de homicídio, ele é um crime contra o patrimônio que tem como consequência a morte. Situações como essa, a metodologia empregada pode sim influir no resultado final de determinada estatística. Respondendo à pergunta, o estado de Minas Gerais, ele realmente, de acordo com a pesquisa que foi apresentada, ele traz um acréscimo, um aumento da criminalidade violenta, como ocorre dependendo do crime. Por exemplo, crime contra o patrimônio é um aumento geral, quase todas as capitais nacionais elas enfrentam esse problema atualmente, mas mesmo com o aumento anunciado nessa pesquisa de quase 80%, Minas Gerais ainda se mantém no mesmo patamar de violência, que é o 6º lugar nesse ranking. Então, perdão, secretário, então quer dizer, houve um aumento realmente de 80%. Apesar disso, no ranking dos estados, Minas Gerais continua na mesma posição. Na mesma posição. Isso. Bom, mas não significa, e muito pelo contrário, que nós, e quando eu digo nós, eu digo o Estado, eu digo a sociedade, devemos nos conformar, muito pelo contrário. Uma estatística como essa, ela nos traz uma realidade de que, se não tomarmos as rédeas deste problema, se o Estado de Minas Gerais não balizar um enfrentamento muito sério a isso, nós podemos sim entrar num patamar de crimes violentos contra a vida de estados como São Paulo, como Rio de Janeiro, como alguns estados do Nordeste, e isso vir, assim, trazer Minas para um patamar maior ou uma posição pior do que se encontra. O que se busca, o que o Estado de Minas Gerais, o que as corporações, Polícia Civil, Polícia Militar, Poder Judiciário, as instituições
como Ministério Público, Defensoria Pública, o que se busca é melhorar a situação do Estado de Minas. E o Estado de Minas Gerais, ele tem, sim, agido de uma maneira muito contundente. Cito, por exemplo, os acréscimos da Polícia Civil com o concurso para delegados, os concursos para escrivães, as viaturas que estão sendo aparelhadas, a construção do centro integrado, que é uma tecnologia muito avançada. O Estado busca e acredita piamente, com base nesse investimento, mesmo num quadro de recessão, como ontem foi anunciado, ele acredita piamente que estes investimentos redundarão, sim, no enfrentamento positivo e numa diminuição. Delegado Edson Moreira, o senhor trabalhou a vida inteira, trabalha ainda, né, nessa questão na área da segurança pública. Qual que é a sua percepção durante todos esses anos? Vem aumentando realmente? Gradativamente. Porque é o seguinte, enquanto a gente não fizer um combate às drogas, a criminalidade violenta vai aumentar como um todo. Por quê? O grande motivador desses crimes é a droga. Inclusive, eu fiz uma tese na UFMG, que até publiquei no meu site essa semana, sobre as drogas. A droga é o principal motivador. Nós temos que combater as drogas para a redução da criminalidade violenta e, por conseguinte, o número de homicídios. Homicídios, latrocínios, são números, como o secretário falou, diferentes. Sim. Porque o latrocínio é considerado um crime contra o patrimônio, é o roubo com morte. E o homicídio é a morte motivada sem interesse financeiro. Sim. Então, se não combater as drogas, realmente não tem como diminuir esses números. E outra coisa, o modelo de segurança pública tem que ser revisto também. Eu até entendo que esse modelo da Polícia Militar, Polícia Civil, tem que ter uma unificação nesse sentido, porque é o seguinte, o único reduto da ditadura que até hoje permanece é a instituição Polícia Militar. Por quê? Foi tirado da Guarda Civil, que tinha o policiamento ostensivo preventivo antes, a Força Pública era aquartelada, e em 1969, durante a ditadura, foi unificada. Sim. E até hoje esse modelo não foi revisto. E rever a legislação, principalmente a maioridade penal e também a execução penal. Porque a execução penal dá uma sensação de punibilidade, que não tem punição. Sim. E isso faz o crime aumentar, com certeza. Ok. A Jocélia Brandão, todo mundo se recorda, teve, né, um problema de violência dentro de casa. Foi em qual ano, Jocélia? Em 92, dezembro de 92. E que a filha foi assassinada e os culpados foram presos. Sim. E já foram soltos. Né? Certamente você acompanha tudo isso desde então, né, com muito mais de perto. Sim. Qual que é a sua percepção desses anos de 92 até 2013, Jocélia? Infelizmente, é um aumento. A gente percebe esse aumento, né, da criminalidade em todos os sentidos. Homicídios, latrocínios, a violência de uma maneira geral tem aumentado muito, é o que a gente tem percebido. Como vítima de violência, na época que eu perdi minha filha, nós fizemos vários movimentos pelo Brasil afora aí, pedindo aumento, né, da pena. Rigor da lei. Rigor da lei. Tanto que nós conseguimos, através de um abaixo-assinato, né, a mudança no Código Penal brasileiro, incluindo o homicídio qualificado como crime hediondo. Mas a gente faz um balanço hoje. Isso foi um marco, hoje. Né, Jocélia? Sim. O homicídio, então, qualificado. Sendo crime hediondo, quer dizer, a pena muito mais rigorosa, a aplicação dela também. Né? Exato. Mas a gente fica um pouco decepcionada. 20 anos após, a gente faz um balanço e percebe que nada mudou, vamos dizer assim, em relação até mesmo à impunidade, que o que a gente estava falando, sabe, doutor? Doutor Edson, é que a impunidade, além das drogas que o senhor citou aí, também é um fator muito marcante na questão do aumento da violência. Porque as pessoas têm consciência de que cometem um crime e que 6 meses, 1 ano, dependendo da pena aplicada, elas estão soltas então e vão livres. Receber auxílio reclusão, R$900. Agora eu lhe faço uma pergunta. Eu, há 20 anos,
sofro com a ausência da minha filha, que na época tinha 5 anos de idade. Insubstituível. Insubstituível. Eu tive 2 filhas após e não substituem, não substituíram e não substituirão a Miriam. Então são marcas que ficam na vida da família e que eu acredito que, como o senhor falou, doutor, a nossa lei criminal, ela é boa, vamos dizer assim. Paternalista. Não, a execução penal, né, que o senhor estava explicando, é que deixa essas brechas e no final a pessoa não tem o rigor da lei, ela não sente. Ali você está dizendo, José, o seguinte, que ali no papel está tudo ótimo, né? Punição e tudo, mas na aplicação não. É não. isso? Tá certo, O Código Penal, as nossas leis penais são severas. Sim. Só que ao aplicar, o juiz tem a lei de execuções penais, isso, 7.210. que aí diminui, igual o senhor estava explicando, né? Vai a bom comportamento, tem bons antecedentes, é réu primário, isso tudo diminui. Então, para mim... Sexo à vontade na cadeia. Sim, então isso para mim é o que faz aumentar a violência no nosso país. Também essa acho. sensação de impunidade que nós temos e nós sentimos. Vereador, o senhor concorda? Sim, plenamente, né? E a gente ao longo dos anos vê que as coisas para o bem da sociedade caminham muito lentos. Ela está dando um exemplo de 92, depois de 20 anos, se você for olhar o que foi mudado a lei, muito pouco, e se mudou foi através das pessoas que sofreram na própria pele essa ceifa na família, uma destruição. Enquanto que, a cada dia, os legisladores em Brasília estão preocupados em quê? Veja bem, o doutor Edson Moreira citou aí nesse momento, o cidadão presidiário vai receber R$900, enquanto que o trabalhador brasileiro, vítima zero, trabalhou a vida toda, aposenta com R$670. Então são coisas que nós estamos regredindo. Isso é um incentivo ao crime. E não estamos em momento nenhum copiando países que têm combatido a criminalidade. Então a gente espera. E uma observação que eu faço, perdão, doutor Vilma, e aqui concordando plenamente com o doutor Edson, quando nós alcançamos uma legislação rigorosa e séria, como foi a lei de drogas, com o parágrafo 4º proibindo substituição de pena, nós temos a Corte Maior de nosso país, o Supremo Tribunal Federal, tratando ou imputando a pecha de inconstitucionalidade a este parágrafo, dizendo, não, está ocorrendo uma limitação no poder do juiz de dosar e de aplicar a pena. Sim. Então, assim... As pessoas mudam o pensamento da população inteira, porque eles entendem dessa maneira. E uma curiosidade que eu trago, por exemplo, quando pegamos o artigo 44 do Código Penal, que proíbe a substituição de pena em crimes violentos contra a pessoa, quando a pessoa for reincidente, quando a pena for maior que 4 anos, o Supremo nunca apontou esse artigo 44 como inconstitucional. Toreia ele. Passa por cima. Então, assim, quando nós temos uma legislação firme e a colocação feita pelo doutor Edson, ela é perfeita. Hoje, com o crescimento das metrópoles, das regiões metropolitanas, o aumento dos aglomerados, o aumento do tráfico de droga em consequência a essa situação de pessoas que não têm uma estrutura de vida necessária e acabam indo por esse caminho de vida. Quando eu pego, por exemplo, a comarca da qual sou promotor, Vespasiano, a maioria absoluta dos homicídios são traficantes matando traficantes. Então, Kênio, aqui, pegando esse gancho aí, em 2001, quando começa aqui uma análise da estatística, eu em 2001 fui convidado pelo comandante da região lá do Nova Granada, Barão de Melo. Ali acontecia, doutor Edson, naquela época 30 homicídios por mês, só naquele pedaço ali. 30 homicídios? Morro das Pedras, Vila Antena e ali no pedaço do Jardim América. O Esse-Terra está preso, mas ainda continua andando. Isso, então você lembra muito bem daquela turma lá. Então, era uma terra sem lei. A região mais violenta, então, da cidade. A mais violenta. Então, eu tive o prazer, em 90, por exemplo, né, ser o pioneiro no policiamento velado da Polícia Militar, que hoje muito pouco se existe. Mas naquela época, com a falta de estrutura, funcionava muito bem. Desde que você fosse uma pessoa aguerrida, dedicada, compromissada e fizesse as coisas com amor.
Então eu trabalhava na área ali da Cabana, Nova Sintra, e a gente conseguia manter os homicídios aceitáveis, sem crescer. Fui convidado para ir lá para a região, então, do 22, né, para ajudar lá. O comandante na época era um amigo meu, me convidou e me deu um pequeno suporte, e a gente começou a trabalhar com o Ministério Público, sabe, doutor Hélio? Ajudou demais da conta. Então, num período pequeno, a gente conseguiu amenizar isso lá, mas foi um marco muito grande porque era alarmante. E aqueles crimes violentos, eu não me lembro assim, como se fosse hoje, aquelas gangues lá, não vou até me restringir de falar os nomes de quem comandava, o doutor Edson lembrou de alguns aí, mas assassinaram o cara lá com 16 tiros, amarraram ele com arame farpado e saíram arrastando ele nos becos das favelas. Então, vereador, você vê mas a crueldade. isso aí era guerra de gangue, especificamente. Porque tem uma pergunta que eu acho que é importante, que é o seguinte, deve certamente ter muito pai e mãe assistindo o debate agora. Essa ocorrência de crimes, primeiro, onde ela está em Belo Horizonte, e se ela está muito ligada ao tráfico de drogas, especificamente. É isso? O doutor Edson falou muito bem. Eu tenho uma preocupação muito grande na minha vida com isso. Inclusive, desenvolvo um trabalho de prevenção na minha região, que graças a Deus tem dado resultado junto às crianças, porque se você cuidar da criança hoje... E nós também, né, doutor Edson, uma coisa que nós precisamos melhorar, caminhar acelerado, com muita velocidade. Porque se você olhar em termos de recuperação, não existe a nível federal, não existe a nível de estado e a nível municipal uma atividade efetiva de recuperação de drogados. Para mim está vendo até um equívoco, aproveitando o gancho aqui, para mim está vendo até um equívoco por parte da federação. Recentemente, mudou-se para 4 anos o pedido para pedir a prisão preventiva de alguém. Quer dizer, a tendência federal é soltar os presos. Por quê? Isso demanda um gasto muito grande, o preso realmente é um gasto, e é um dinheiro que evapora. Não tem visão de onde é empregado esse dinheiro. Então, quer dizer, eles não investem na segurança pública. E o que acontece? As ruas, as pessoas de bem aqui embaixo é que sofrem consequência. Por quê? Perde familiares, não pode ir no restaurante, não pode comprar um bom veículo, não pode ficar dentro de casa mais. Então, eles não estão vendo lá em cima porque tem segurança. Agora aqui embaixo, a consequência é drástica. Vereador e amigos, eu queria fazer uma geral do mapa da violência em Belo Horizonte. Localização, onde está essa violência? Se está no Brasil, está em Belo Horizonte. Porque segundo os dados aqui do Centro Brasileiro de Estudos Latino-Americanos, a violência cresceu muito em Belo Horizonte, enquanto em outras capitais a violência diminuiu. Então a gente pensa assim, onde está essa violência? E ela está ligada a quê? Insistindo na pergunta que eu fiz para o vereador Vilma. Na sua opinião, delegado. Tem 2 regiões patentes aqui em Belo Horizonte que a violência está patente. Região do Barreiro e região de Venda Nova. Pegando as divisas, né, com Contagem, pegando a divisa com Santa Luzia, Vespasiano, Ibirité, aquilo tudo tá... São as periferias. São as divisas. Ali, o pessoal, essas regiões, Leste, Barreiro e Venda Nova, são as mais violentas. Aí você cai um pouco aqui na Sul, já está um pouco mais controlado, porque tem a Barra de Santa Lúcia e tem a Serra, pegando o Taquaril aqui por baixo da Gastaíra de General Carneiro. Quer dizer, a violência, o Alto Veracruz foi amenizado, mas essas 2 regiões, que são as mais populosas de Belo Horizonte, é onde se concentram os maiores números de homicídio, os maiores números de tráfico. Por quê? Aquela região ali é fácil de receber e é fácil de passar para os outros municípios. Drogas, Contagem está tendo também. Tá. Vereador, só para a gente encerrar esse bloco, e essa violência está ligada, o senhor já defendeu essa ideia, mas só para reforçar, basicamente a tráfico de drogas. Tráfico e uso de drogas, porque também o usuário, ele tem a necessidade da fissura e não tem como... Se expõe mais. Não tem como
não se expõe. Ele, para alimentar o seu vício, a sua necessidade, ele acaba indo às ruas, quando já não tem mais recursos, e promove os assaltos, que às vezes são tão violentos que se tratam de verdadeiros latrocínios. Então, ele sai nessa busca do dinheiro em detrimento do cidadão. Tanto que, exemplo, o Hipercentro de Belo Horizonte, ele hoje é uma das maiores, ou a maior concentração em Belo Horizonte do crime doloso contra o patrimônio violento. E o traficante vai pegar esse usuário e vai matar ele se ficar devendo, porque tem que defender o território dele, porque senão o traficante é desmoralizado. Vereador Vilma, eu gostaria de pedir só para o senhor comentar, agora no início do segundo bloco, esse bloco nós já estamos com o tempo estourado, nós estamos conversando sobre homicídios em BH e voltamos em instantes. Até já. Ei, você não acha perigoso atravessar a rua aqui? É que eu tô com pressa. Ande mais um pouquinho até a faixa. Lá é muito mais seguro. Todos os dias, 8 pessoas são atropeladas em BH. Mas a gente pode mudar essa triste estatística. Atravesse sempre na faixa, aguarde o verde e não se distraia com o celular. Pedestre, eu respeito. Apoio TV Câmara BH. Invista na vida. Eu aprendo como viver em sociedade, que social é importante, todo mundo ter seu compromisso, tem direitos e deveres. E fora isso, a gente se diverte um pouquinho jogando bola. O mundo pode ser melhor. Esse trabalho aqui transforma muitas vidas como a minha. Doe agora. Acesse euajudoamudar.org. Apoio TV Câmara BH. A Rede Legislativa de TV Digital expandiu os limites da cidadania. Assista a TV Câmara, a TV Assembleia e a TV da Câmara Municipal de sua cidade num único canal em multiprogramação, com sinal digital e aberto. Todo cidadão tem o direito de conhecer o Legislativo brasileiro, as sessões do plenário, o trabalho das comissões, as audiências públicas e tudo o que acontece de mais importante no Parlamento. Rede Legislativa de TV Digital. A transparência chega até você, onde você estiver. Apoio TV Câmara BH. Nós estamos de volta com Câmara Debate e hoje o assunto são os homicídios em BH. No bloco anterior, o delegado Edson Moreira comentava sobre a localização, né, de grande parte desses homicídios e a motivação. Vereador Vilma queria comentar. Vereador. Reforçando as palavras do nosso vereador e delegado Edson Moreira, ele citou bem os pontos hoje críticos, que estão nas divisas da região metropolitana. Agora, questão de onde ocorre a maioria dos homicídios. Realmente são nos aglomerados. São ali que estão as pessoas, a maior parte delas envolvidas com o tráfico de droga e o uso de droga. E você vê aqui o traficante, né, ele ceifa a vida de um usuário por quase bem dizer nada. Por R$5, né, o traficante executa cruelmente, com N tiros, um usuário porque deixou de pagar R$5. Impiedosamente. Impiedosamente. Por quê? Para ele manter a credibilidade. E quanto mais cruel o crime, mais esse traficante, essa gangue, se mantém no poder, se mantém temida. Então, isso hoje tem que ser trabalhado com muita dureza pela justiça. Nós precisamos... Essa execução, vereador, é quando, então, o usuário não paga aquela droga que ele consumiu, é isso? Isso. Então, os homicídios acontecem demais por isso. Além de ter guerra, né? as guerras rivais, entre eles, por causa do ponto e tal, cada um quer dominar tudo. Mas, além disso, tem essas execuções cruéis para quê? Eles fazem questão de assassinar a pessoa... modelo. Por nada, para ser modelo. É como se aquilo fosse um ponto positivo para a gangue dele. Com certeza. Eu cito um exemplo, em Vespasiano de um júri que eu trabalhei, de um rapaz que foi preso pela prática do crime de tráfico no bairro Nova Pampulha. E esse rapaz, ele suspeitou de uma senhora, naquela época na faixa de os seus 50 anos, suspeitou que ela o teria delatado. E ele mandou um recado para ela
da prisão. Quando eu sair, eu irei matá-la. É o X9, Ele né? saiu, não foi ela, não teve, ela não trabalhou, não fez delação nenhuma. Mas ele saiu às 3 da tarde, ele deu um tiro na boca da senhora. Isso é a afirmação desse poder paralelo. E a certeza da impunidade. Eu vou estar tranquilo. Isso que o Polé fez isso. Pois é, isso que a gente fica preocupado exatamente nesse ponto aí, já que a gente sabe, poxa, hoje o aumento da criminalidade, o aumento da violência se dá em razão do tráfico de drogas. E o que os nossos representantes, o que as pessoas que podem ou devem fazer alguma coisa estão fazendo? Bom, a segurança pública, ela, para que ela seja bem sucedida, ela demanda investimento. Porque a segurança pública demanda investimento em tecnologia, investimento em pessoal, qualificação. Escolas de investigação seria possível. Bom, preocupado com isso, o Estado de Minas Gerais, o que ele promoveu do ano passado até a presente data? Promoveu um investimento que há anos não ocorria, em uma só leva, nomeação de 420 delegados. Poxa, sem um delegado, em uma delegacia que investiga um homicídio, que investiga um tráfico, que investiga um roubo... E quando nós tivemos aquela questão das delegacias fecharem, não ter como se fazer uma ocorrência, isso para mim, assim, como cidadã, foi uma afronta da própria polícia, a gente procurar a polícia, você não poder fazer um boletim de ocorrência, porque as delegacias do interior estavam fechadas, ou você tinha que andar não sei quantos... Não, você tinha que andar não sei quantos quilômetros para fazer uma ocorrência. Isso decorreu de uma legislação que adveio quando fixou a jornada dos policiais civis, e é natural que se fixe, apesar de trazer consequências sérias, e a criação das regionais de plantão. E como Minas é um estado muito grande, realmente ocorre isso, tanto que a Polícia Civil está em fase de finalização de um estudo de reestruturação do plantão. Pontualmente foram criadas algumas outras regionais para impedir que situações como essa ocorram. No norte de Minas, por exemplo, tem situações que numa prisão em flagrante que ocorra na madrugada, sábado ou domingo, o policial militar tem de se locomover, tem de se deslocar até uma delegacia de plantão 230 quilômetros. Realmente isso está longe de ser o desejável, muito pelo contrário. E exatamente com base nisso que esses estudos, principalmente pela Polícia Civil, que tem essa questão de quantidade de servidores, e aí a importância do Estado quando faz concurso para delegado, faz concurso para escrivão, está em fase final de análise da abertura de edital de concurso para investigadores, porque para se trabalhar você precisa de agentes lotados em cada delegacia. Hoje Minas Gerais conta com um delegado em cada comarca, o que não ocorria há muitos anos. Então o objetivo do Estado é o quê? É exatamente trazer esse aparelhamento para minorar essas situações que são gravíssimas. Por quê? Porque sem um aparelhamento adequado das polícias e dos demais órgãos, por exemplo, tem situações de júri em Belo Horizonte que a pauta estava marcada para 2017, 2018, porque nós temos dois tribunais do júri. Então, muito pouco. Muito pouco. Criamos o sistema, na verdade, o Novos Rumos, o Tribunal de Justiça criou o sistema do mutirão de júris e são feitos aí dezenas de centenas de júris para desafogar. É uma estrutura que precisa urgentemente ser melhorada. Secretário, enquanto essa estrutura... Nessa atuada, só chamar. Pois não, delegado, pois não. O município de Belo Horizonte está preocupado, os seus parlamentares estão preocupados. Nós apresentamos um projeto da Guarda Municipal, auxiliar a Polícia Militar no procedimento ostensivo preventivo. Esse projeto está tramitando aqui na casa. E é urgente isso. A Guarda Municipal está mais perto da população e pode atender esses anseios. O efetivo hoje da Guarda é quanto, delegado? Está em torno de 500 ou 600 homens, aproximadamente. Muito pouco. Precisa ser aumentado isso daí. Mas a Guarda é a que está mais próxima da população. Sim. Bom, nós temos isso tudo que o secretário falou é de uma importância muito grande, principalmente quando a gente vê na prática o que acontece com a população, como é o caso dessa reportagem. Vamos ver. Viviane teria hoje 37 anos, mas em 2002 uma crueldade tirou a vida da filha caçula de Dona Ana. Ela saiu para trabalhar e nunca mais voltou para casa. A notícia apareceu em vários jornais. O corpo de Viviane não foi encontrado e Dona Ana se entristece por não poder fazer o sepultamento. Saiu com 25, 26 anos para morrer.
Foi o último dia. Ela trabalhou de 8 às 11h50, de 11h50. Ela desapareceu e nunca mais eu pude abraçá-la. Ela me deu o último abraço às 8 horas da manhã e falou: mãe, hoje eu vim mais cedo para a gente colocar as fofocas em dias. E esse dia nunca mais chegou. Belo Horizonte está entre as cidades mais violentas de Minas Gerais, mas de acordo com a Secretaria de Estado de Defesa Social, o número de homicídios vem diminuindo na capital. Os dados mostram que o índice de assassinatos caiu quase 22% no primeiro semestre de 2013, em comparação com o mesmo período do ano passado. De janeiro a julho de 2012, foram registrados 415 homicídios na capital. Já neste ano, o número caiu para 324. Isso é em razão de um trabalho de integração, um trabalho em rede, envolvendo a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Ministério Público, o Poder Judiciário. Evidentemente, a polícia tem feito operações sistemáticas em Belo Horizonte, na região metropolitana, operações de impacto para tirar de circulação pessoas contumazes na prática de crimes violentos. Dona Ana acredita que se não fosse a impunidade, esses números poderiam ser ainda menores. Os principais suspeitos de terem assassinado Viviane foram levados a julgamento só depois de quase 9 anos do crime. A pena foi de 15 anos de prisão, mas entraram com recurso e estão em liberdade. A aposentada acompanha todo o processo na justiça, guarda todos os documentos e lamenta que os assassinos da filha não estejam presos. Já são 10 anos de lutas. Então a gente não sabe como faz, porque nós não temos mesmo, nós não temos lei, nós não temos justiça. Evidentemente que como operador do direito, eu quero acreditar que a própria sociedade, com esse poder de mobilização, tem essa força de mudar a nossa legislação, principalmente a legislação antidrogas. Dona Ana não perde a esperança de que um dia a justiça vai ser feita. Eu tenho esperança que um dia, nem que for um dedo mindinho da minha filha, eu vou encontrar para me fazer o enterro. Pois é, aquela situação dramática que você, né, Jocélia, também, infelizmente viveu, né, uma situação muito parecida. Sim, como a Dona Ana, eu também não tive o corpo da minha filha para enterrar, então realmente a gente sabe o que ela está falando e passa e sente até hoje, né? E ela falou ali na reportagem uma palavra que você usou aqui com muita propriedade, não é? Que é a impunidade. Sim. Nós sabemos, no caso, né, voltando ao nosso Código Penal, tem 1941. 1941. E todas as leis que vieram, vamos dizer assim, para reformar esse código, se podemos falar assim, foi só para beneficiar o criminoso. Né? A gente vai, se você for analisar o código pelos entendidos, eu não sou operadora do direito, me perdoe, hoje o assassino, hoje o criminoso tem mais benefício do que as vítimas no país. Infelizmente é verdade. Sabe, eu participei de um seminário ano passado em Brasília, foi o primeiro seminário que nós fizemos exatamente com esse objetivo, de tentar mostrar que as vítimas também têm seus direitos. Porque hoje você chega em qualquer lugar no judiciário, o criminoso é a pessoa mais protegida pelas nossas leis, vamos dizer assim. Então, a gente como sociedade está muito, muito, muito sem proteção. Comida, roupa lavada, sim. Segurança total. Sim, tá? Sim. Eu sei porque eu vivi isso, doutor Edson. As pessoas, até as comissões de direitos humanos me perdoem, eu sou a favor, né, tenho maior carinho pelos representantes. Mas na época eu nunca fui procurada por nenhum desses órgãos, sendo que os assassinos da minha filha, na época do DOESP, eles estiveram lá para saber se eles estavam sendo alimentados com uma alimentação adequada, balanceada, colchões, e eu se quis, tive que ir para as ruas, logo no outro dia trabalhar, porque eu tinha um filho para criar. Então, é muito desigual, infelizmente, sabe, Kim? Isso deixa a população desprotegida. O que o senhor pensa, vereador? Isso pode ser um dos motivos desse crescimento da violência? Com certeza, né? Então, a legislação precisa ser mudada, ela hoje estimula o delinquente a praticar os crimes. E, né, com todo respeito... Riem na cara das vítimas, com certeza, e riam na cara da sociedade. E depois de preso, eles continuam debochando das autoridades, de toda a sociedade. E ela, com todo respeito também, né, aos direitos humanos, mas é lamentável as atitudes deles. E me fez me lembrar aqui
Na minhas atividades, eu fiz a prisão de um cidadão lá no Nova Sintra ainda, o Átila. Cara super, né? Muito bandido, muito perigoso, temível. Eu efetuei a prisão dele. Eram umas 15 horas e tal, levou para o departamento de investigação. 22 horas, os direitos humanos foi lá colher o depoimento dele, para ele depor contra a minha pessoa, que ele achou que a prisão dele tinha sido ilegal. Arbitrária. Quer dizer, os direitos humanos foi lá no departamento de investigação 22 horas para colher o depoimento. Eu acho até muito justo colher, avaliar se realmente houve arbitrariedade e tudo, se a prisão foi ilegal, super certo, né, isso tudo. Mas, em momento algum, por exemplo, alguém dos direitos humanos foi atrás da família de uma vítima para saber qual as necessidades básicas deles, em momento algum. E nós temos policiais nesse, né, doutor Edson? Vou dar 2 exemplos aqui, aproveitando o seu gancho. Esse caso da dona Ana, da Viviane Brandão, eu trabalhei nesse caso. O cabo Sainz foi que matou a filha dela junto com a mulher. A mulher tomou 14 e ele tomou 15. Passa sempre em frente a essa senhora, debocha dela. Até hoje? Até hoje. Nossa. E recursos em cima de recursos. Essa é a nossa legislação. É um recurso atrás do outro. Perde um, vai em cima do outro. Perde um, com isso já se foram 10 anos. E o outro exemplo que eu vou dar, do deboche dos criminosos para com a sociedade, é o Frederico Flores, da quadrilha da Degola, vai fazer o exame psicológico lá, fuma uma maconha antes de fazer o exame e é considerado semi-imputável por ter fumado aquela maconha. Isso é um absurdo. Isso é um deboche total. A legislação tem que ser mudada. Tem que ser mudada radicalmente. E a forma de segurança pública, ao meu ver, também tem que ser revista. Tem que ser revista. Agora, delegado, nessa pesquisa para fazer o programa, a gente pesquisou sobre causas da violência e aí o senhor falou sobre tráfico, e sobre guerra de gangue, uso de drogas e tudo. Mas tem alguns fatores aqui alguns pontos que eu queria destacar também, que seria a falta de acesso a serviços básicos, a grande circulação de armas de fogo no Brasil e, como disse a Jocélia, e com esse estatuto estapafúrdio. Com esse estatuto estapafúrdio. São milhões de armas de fogo no Brasil. Eu quero crer que o cidadão brasileiro ele tem que ter direito de escolha. Ele não pode ser tolhido no seu direito de escolha se quer ter uma arma ou não. Se ele não quer ter uma arma, não compra. Mas agora, ser proibido taxativamente de comprar arma, eu acho isso um absurdo também. Sou totalmente contra esse estatuto. Mas existe uma grande... E foi provado que eles falaram que a violência no Brasil era porque o pessoal tinha arma em casa. Triplicou o número de homicídios depois que o pessoal... Depois do estatuto. Depois do estatuto. Quer dizer, eu entendo que esse estatuto foi implantado porque Pinochet, quando deu o golpe no Allende, no Chile, pegaram esse estatuto e fizeram isso aí. Até porque o traficante não vai lá entregar a arma dele, doutor Edson. Quem vai é o cidadão de bem. Né? Então, enquanto o cidadão de bem está sendo desarmado, com certeza as pessoas que já têm a má índole vão adquirir mais, porque nossas fronteiras não têm nenhum tipo de fiscalização. E elas entram a todo momento no nosso país sem nenhum problema. A polícia está sofrendo drasticamente aqui. Inclusive com essas manifestações, coquetel Molotov. Quer dizer, isso é uma arma potente, para quem não sabe. Agora, delegado, eu queria só colocar uma questão também, que é o seguinte, o brasileiro tem uma cultura de resolver as coisas com violência? Questões passionais, por exemplo, desavenças entre casais. Existe uma cultura de que vai se resolver aquele problema com uma contrariedade com violência, vereador Vilma? Com certeza, isso influencia, mas por quê? Está o lado principal nosso, que é a educação. Né? O Brasil caminha muito lento nesse sistema de educação. E ele, hoje, como ele é lento, nós só temos um jeito de frear isso. Seria o quê? Com maior rigor nas punições. Investimento. Com investimento nisso, com as mudanças da legislação. Se nós temos as punições mais rígidas, com rapidez, vai desestimular todos os demais. Por quê?
Os que não praticaram ainda, eles vão pensar 2 vezes antes de praticar. E aí, a longo prazo, qual que seria o caminho nosso? A educação. Sim. A educação... A visão, quando a gente vai à doutrina, aos sociólogos, aos estudiosos desse tema, criminalidade, a gente percebe nitidamente que nós ainda temos uma visão muito policialesca, qual eu digo essa palavra, na repressão. Isso. A repressão é um caminho à solução ou à minoração desse problema, e ela tem de existir, e o que já foi debatido aqui, nós temos uma legislação realmente hoje, se a penal é boa, se eu tenho um crime de homicídio que pode chegar a 30 anos de reclusão, e 30 anos, venhamos e convenhamos, é uma vida, mas nós temos uma lei de execução que diz, bom, o quantitativo não é bem 30 anos, a gente vai reduzir progressões. Mas eu acho que a gente está no momento de criar uma sinergia de poder público federal, estadual, municipal, sociedade civil, no sentido de que de intervir positivamente exatamente na prevenção. Por quê? Eu tenho hoje crimes de tráfico, aquele traficante que está ali a primeira vez, que quem sabe a gente não conseguiria tirar essa pessoa desse meio, como? Com investimento em infraestrutura, com investimento em escola, com investimento em saúde, que ele tem a oportunidade de ganhar a vida não naquele meio, mas em outro. E esse traficante ou essa pessoa que inicia uma vida no roubo para ter o dinheiro fácil, ela vai para um sistema penitenciário no Brasil, que é um sistema realmente no que tange a ressocialização, infelizmente inadequado, e ali realmente ele tem até um crescimento no mundo do crime. Agora, secretário, nós estamos encerrando o programa e eu não posso deixar sem resposta a seguinte questão. Belo Horizonte era uma cidade considerada segura, era referência para o Brasil, enfim. Todo mundo andava com muita tranquilidade, inclusive de madrugada, qualquer horário do dia. E agora o índice de homicídio sobe e atinge a casa de quase 2 homicídios por dia. Minas Gerais também, os índices sobem. Apesar disso, o Estado não subiu no ranking porque tinha um índice baixo. Mas já começa a preocupar, já começa a encostar em Rio e São Paulo. E exatamente com essa observação... O que nós podemos esperar daqui para frente, perfeito, secretário? Com essa leitura, é o que eu falei do alerta mais do que vermelho, com esse aumento de 2001 a 2011, é exatamente com essa visão, com essa fotografia, que o governo, mesmo nesse período de recessão, ele tem investido, ou ele vira os olhos à Polícia Civil, vira os olhos à Polícia Militar, às instituições de repressão à criminalidade e fala, eu vou começar a investir. Por exemplo, agora no mês de agosto serão entregues um quantitativo de viaturas à Polícia Civil e à Polícia Militar muito grande. As viaturas utilizadas são viaturas com 5 ou mais anos. Isso, no trabalho de repressão, é pequeno. A quantidade de pessoas dentro de uma corporação, de uma instituição, pequeno, e se aumenta. Cria-se uma política no Estado, que é o IGESP, que é um modo de solução de problemas, que é essa integração de todas as instituições, e não tinha o Judiciário e o Ministério Público. O Judiciário e o Ministério Público hoje já fazem parte nessa sinergia com a Polícia Civil, Polícia Militar, preocupado com o aumento em 13 municípios, e foi incluído agora, recentemente, o 14º, com esse aumento nessas regiões. Criou-se essa metodologia do IGESP focal exclusivamente para os 13 e 14 municípios do estado de Minas Gerais, que tem a maior roupagem, com reuniões quinzenais entre todas essas instituições do Poder Judiciário, exatamente para quê? Para discutir como resolver esse problema com a inteligência, elencar quem são os alvos, quem são as pessoas que precisam de uma observação, quebrar eventual quadrilha ou bando existente, aparelhamento de tecnologia. O Estado está preocupado e agindo. Eu acho... Porque a luz vermelha está acesa, delegado. Olha só, há 3 anos, eu tenho certeza disso, há 3 anos, o Departamento de Homicídio não recebe um carro. Nenhum carro. A última vez que recebeu, eu era chefe lá, foi em 2010, janeiro de 2010. Foi a Defesa Social que passou, e nem foi a Polícia Civil. Você vê o combate de homicídios como está em Belo Horizonte. E apenas para concluir, exatamente com estes investimentos e esse trabalho de inteligência que é realizado não apenas pela inteligência da Defesa Social, com o apoio da Fundação João Pinheiro, mas com a inteligência da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, da Guarda Municipal, exatamente com esse trabalho de inteligência que os números que a gente pega de março a julho, eles têm diminuído
voltam a diminuir nesse nível de quase 20% anunciado. E é o que a gente espera a partir de agora. Eu acho que todo cidadão espera a segurança de poder sair de casa com tranquilidade. Eu agradeço a todos pela presença. O Câmara Debate fica por aqui. O programa é exibido às terças e quintas-feiras, às 6 da noite, segundas, quartas e sextas, 6h30 da manhã e nos fins de semana. Obrigado pela sua atenção e até o próximo encontro.